Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do Tempo e Dinheiro, 27 de março, quarta-feira. Seja muito bem-vindo, produtor rural, a mais essa edição do Tempo e Dinheiro. Boa tarde também para você, João Batista. Boa tarde, Karina Botion. Que bom, que prazer em te ver. E muito boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aí com uma nova paginação sob o comando da Karina Botion. Karina, olha, eu vou falar rapidamente os nossos destaques, que é tempo e dinheiro. O tempo está chovendo lá em cima, mas está faltando chuva no Paraná. Lá em cima que eu digo, está chovendo aqui de Minas Gerais para cima, muita chuva. Daqui a pouco eu vou falar da Paraíba, mas olha o destaque que nós vamos trazer para vocês. As chuvas continuam ali naquela divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Olha a imagem que nos chega de Petrópolis, da rodovia de Petrópolis. Olha o que aconteceu. Rapaz, é uma cena impressionante. Nós vamos repeti-la, viu, Gleidson, mais à frente. Nesse instante, a Defesa Civil de Petrópolis, a região serrana do Rio de Janeiro, informa que são 580 deslizamentos em 4 dias por causa da chuva. Deixa eu chamar aqui a tela da NOAA, que é em tempo real, para que vocês vejam que as chuvas continuam. Pode deixar a tela, Gleidson. As chuvas continuam ali no Espírito Santo. Também tem muita chuva no Rio de Janeiro. Então, assim, a zona serrana do Rio hoje está debaixo de muita chuva e o terreno está molhado, está deslizando, e as chuvas também estão no sul do Espírito Santo, lá em Mimoso do Sul, uma tragédia que continua com toda a atenção. Vocês veem aí o satélite da NOAA mostrando um corredor de umidade formando desde o Rio de Janeiro, passando pelo norte de São Paulo, pegando o Triângulo Mineiro, entrando no Goiás, no Mato Grosso do Sul, e muita chuva ali em Rondônia agora, mas muita chuva. Aquele vermelho grosso, é muita chuva. Também no Amazonas, principalmente. Agora é Amazonas, subiu para o Amazonas. Está chovendo também no Nordeste, está chovendo ali no norte do Piauí, no Maranhão, e a gente vai trazer os detalhes, porque está seco o Paraná, né? A safrinha está sofrendo. Olha aqui, o Juliano Durigon, meu amigo Juliano Durigon lá de Corbélia, muito seco o oeste do Paraná, João Batista. Já o Beto Alvino, Campina Grande, Paraíba. João Batista, graças a Deus, chuva nesse momento aqui em Campina Grande. Gilberto Secato, Nova Ponte, Minas Gerais. Chove sem parar desde segunda-feira, 200 milímetros acumulado, agora 20 graus. Vamos em frente, diz Gilberto Secato. Josemar Antônio Smolski, de Tupanci, Paraná. O milho está sofrendo com o sol novamente e as previsões de chuva estão fracas para a região oeste do Paraná. O Josemar tem toda a razão. A minha amiga Fabiana Silveira, lá de Piratini, em Pirô, Rio Grande do Sul, 25 graus lá no Rio Grande do Sul, sol entre nuvens. Vamos em frente, pois o Brasil vencerá. E eu vou passar para vocês agora como é que estão os preços. Falei de tempo e o dinheiro. Como é que está o preço da soja? Recuando, porque amanhã, 14 horas, sai a intenção de plantio dos Estados Unidos. Será que vai plantar mais soja? Será que vai plantar mais milho? Os preços vão mudar amanhã às 14 horas. Nesse instante, o vencimento maio cai 5,12 cents, 0,44% de queda. O maio, 11,92. Perdeu os 12 e está lá embaixo. Os 4 vencimentos da CME, da Bolsa de Chicago, todas no vermelho. O Gleidson ajustou. Maio, 11,94, julho 12,07, agosto 12,05,
Setembro, 11,86. E daqui a pouco o Vlamir Brandalize traz mais destaque. Certo, Karina Butchon? Certo, João Batista. A gente segue aqui com notícia não muito boa também do nosso dinheiro, do dinheiro do Brasil. Olha só essa manchete do Globo que a gente vai mostrar. Governo registra déficit de 58,4 bilhões de reais em fevereiro. É o pior resultado da série histórica para o mês no Brasil. Mas a gente continua com esperança, a esperança que move também todos os nossos telespectadores do Tempo e Dinheiro, de que o Brasil irá em frente, de que o Brasil sempre vencerá e o melhor vai acontecer para todos os nossos produtores rurais, principalmente. Vamos em frente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa edição de quarta-feira, 27 de março, do Tempo e Dinheiro. E eu vou direto agora aos destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, pessoal! Mercadão aí, Chicago. Amigos do Tempo e Dinheiro, o que está acontecendo? É o dia de proteção, né? Véspera de USDA, por isso que o mercado está andando de lado, com 5 a 8 pontos de baixa. Se protegendo. No mercado brasileiro também deu uma acomodada as cotações. Mercado de Porto R$1 a R$2 abaixo, frente aí a semana passada. Todo mundo na expectativa, o que vem o USDA, né? Tudo indica aí que vai ter crescimento de área, mas a dúvida é quanto. Por enquanto talvez o crescimento não seja tão grande como era esperado aí nos dias anteriores. Por isso que o mercado tenta se segurar acima de 11,80 aí, perto de 12 algumas posições e até acima, levemente acima de 12. Mas é mercado de calmaria, esse é o quadro aí. E aqui no Brasil também deu uma acomodada, essa semana está negociando menos que a semana passada, até daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. O destaque continua sendo a situação não muito boa de chuva entre o Paraná, sul do Mato Grosso e parte de São Paulo. E o excesso de chuva logo no Nordeste. Detalhes da previsão. Muito boa tarde, João Batista, Karina Botião, a você que nos acompanha nessa edição do Tempo e Dinheiro em todo o Brasil. Temperatura agora em São Paulo, 22 graus, umidade, céu encoberto, chovendo, aquela garoinha fina e a temperatura despencou. Agora, o mercado do boi gordo, esse continua em banho morno, não sobe, não desce, pelo menos nas cotações apuradas hoje pela Scott Consultoria no mercado físico. Não teve alterações em relação ao fechamento de ontem. Já na B3, o mercado busca uma direção e aí está mostrando exatamente essa situação. O vencimento de março está ficando no retrovisor, 231,60, a ligeira alta de 0,13%, variação positiva. Já ao contrário do que acontece com abril, 229,55, recua 0,13%. O maio, R$ 229,00 estável, junho, R$ 230,60, 0,26% de variação positiva. Ontem, indicador CP Exalc, também próximo da estabilidade, R$ 232,20, uma ligeira alta de 0,09%. O preço no mercado físico, apuração feita pela Scott, 4 praças. Vamos lá, São Paulo, Barreto, Saracatuba, esse é o boi comum já descontado, R$ 221,50 no aprazo, R$ 224,50 no noroeste do Paraná. Santa Catarina, R$ 236,50, Maranhão, a oeste, R$ 207,00. Bom, vamos aproveitar, além do mercado do boi gordo, vamos falar sobre as cotações, vamos acompanhar o que acontece em tempo real nesse momento. Soja, tanto Chicago quanto em Nova York, aliás, Bolsa de Chicago e também Nova York. Soja em Chicago, mas está aí. Soja $11,93 mais 75, uma queda de 0,35%. Milho negociado em queda, $4,28,90 por bushel, recua 0,72%. Ainda em Chicago, o trigo sobe 0,44% a 5,45,40. Em Nova York, café a 190,03 tem alta de 1,05%. Cai o açúcar 0,85% a 22,20. O algodão 91,47, uma queda de 2,08%. Já o petróleo oscilando bastante, $81,39 o barril,
O WTI, produzido nos Estados Unidos, petróleo fino, 0,32% de queda. E o ouro a 2.188 dólares e 90 por onça, Troy, 0,54% de alta, o equivalente, viu, Gleidson, a 32 gramas. Bom, e o mercado cambial, como é que está? Nesse momento o dólar está oscilando ali, vai, volta, segue aí na casa dos R$4,98 mais 13, com ligeira alta de 0,09%. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, nesse momento opera do lado negativo, mas próximo da estabilidade, 126.837 pontos nesse momento. Mas o que explica esse resultado da Bolsa aqui no Brasil? Exatamente esta debandada na Bolsa Brasileira, que caminha ao índice Bovespa para fechar o trimestre com o pior desempenho desde a fuga dos investidores em 2020. Por que será? Karina Botião, agora com você com as manchetes do dia. Obrigada, Sérgio Braga. É isso aí, a gente vai às nossas manchetes agora para entender um pouco mais o que está acontecendo na economia do Brasil, na economia do mundo e também no cenário político. Tudo isso tem reflexo no dia a dia dos nossos produtores rurais. Por isso, começo também já com a manchete da Investing sobre o dólar. Você deu aí o valor, ele está rondando a estabilidade antes de dados da inflação dos Estados Unidos. Agora, o governo brasileiro, aí a economia já não anda muito bem. Folha de São Paulo, o governo tem maior déficit primário para fevereiro com antecipação dos precatórios. Em 12 meses, pessoal, resultado negativo em 252,9 bilhões de reais. E aí o Globo explica um pouco isso, o que está acontecendo. A interferência do governo em estatais e empresas tem afastado os investidores estrangeiros. Da Folha de São Paulo, a Frente Agropecuária está tomando uma atitude aí, apresentando proposta para antecipar a desoneração da cesta básica. A proposta amplia a lista do governo e prevê uma tributação zero já em 2024. Também manchete da Folha de São Paulo. Países da União Europeia aprovam normas ambientais flexíveis para agricultores do bloco. A reforma da política agrícola agora vai ser enviada para o Parlamento Europeu. E vamos a mais informações da Folha de São Paulo também, a questão indígena. Os indígenas estão pedindo inclusão do cerrado na regulação da União Europeia. Os ativistas foram para Bruxelas e estão pressionando aí pela ampliação da lei contra o desmatamento. Também da Folha de São Paulo, agora Lula e França, estiveram ontem no Pará, o Lula e o Macron, e lançaram um programa de investimentos para a Amazônia de 5,3 bilhões de reais. O governo disse em nota oficial que essa iniciativa vai estar focada na bioeconomia e pretende alavancar aí recursos públicos e privados. Manchete agora sobre a Folha de São Paulo também, mas sobre a Venezuela. Principal oposição na Venezuela registra candidato provisório após ter a indicada barrada. A Maria Corina foi barrada, a gente vem noticiando isso nos últimos dias, e eles conseguiram agora colocar um candidato provisório para ir contra Maduro. E a gente continua falando da Venezuela. O Estadão fala que o governo Lula critica a ditadura do Maduro por vetar a candidata em eleição, só que está mantendo a oposição sua a possíveis sanções à Venezuela. Então, essa crítica aí de ser um pouco contraditória essa situação. E a Venezuela, por sua vez, criticou o Brasil. Olha a manchete do Globo. Venezuela critica a nota do Brasil sobre a eleição. Parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso porque o Brasil falou que acompanha esse processo eleitoral da Venezuela com muita expectativa e preocupação. E aí também mais um desdobramento desse país. O Maduro está propondo uma lei contra o fascismo para punir opositores na Venezuela. Segundo ele, são pessoas que promoveram atos de violência contra o país. Ele busca aí um terceiro mandato consecutivo de 6 anos, a gente sabe, e ele se refere à oposição como fascistas e extremistas de direita. Por isso, agora está criando essa proposta de lei. Foi no fim de semana e isso vai reverberar pelos próximos dias. Agora vamos falar do Brasil? Folha de São Paulo, mortes por dengue no estado de São Paulo aumentam 52% em uma semana. 332 mil casos confirmados da doença. Tá uma loucura isso aí em todas as regiões no estado de São Paulo.
E também, olha, depois de 7 anos, para a gente encerrar as notícias de hoje, da Folha de São Paulo, o Joesley e o Wesley Batista vão voltar ao Conselho de Administração da JBS, lembrando que eles haviam renunciado em 2017, depois das investigações da Lava Jato. João Batista. Pois é, ninguém está mais preso pela perseguição que eles disseram que vinha, pelas investigações da Lava Jato. A sociedade, quando vê isso, vê todo mundo solto, principalmente vendo o Joesley e o Wesley voltando ao comando da JBS, se pergunta, o crime compensa? São 3 os meus destaques, viu, Karina? A segunda é essa história aí das mortes por dengue, não é só São Paulo, evidentemente, né? Mas o foco está em São Paulo por causa do governador, né? Do Tarcísio, né? Mas o pessoal está em cima. Enquanto isso, eles esquecem, mas o Lula, e nós não, mas o Lula não gosta que a gente o chame de presidengue. Por fim, Karina, essa visita do Macron, essa é bem importante para a gente destacar. Macron é um verdadeiro chato, todos nós sabemos. Mas o que está acontecendo? Em rápidas palavras, os países estão crescendo. Os 10 maiores países que vão crescer, o 10º é o Brasil. Que bom. Mas o 5º, aliás, o 4º é a Indonésia. Vocês sabiam disso? Que o primeiro vai ser a China, o segundo vai ser os Estados Unidos, o terceiro vai ser a Índia, depois vem a Indonésia, depois vem o Japão, depois vem a Alemanha e a França. A França não aparece entre os 10 maiores, o Brasil é o 10º, tá? Aparece a Alemanha e tal, mas a França não aparece. E o Macron, ao invés de cuidar do crescimento do país dele, ele vem ao Brasil para conter o nosso crescimento. Não é por outro acaso que ele vem aqui, depois dessa manchete que a Karina deu, dizendo que os países da União Europeia aprovam normas ambientais, desculpe, para seus agricultores. Aqueles protestos todos na Europa pressionaram o governo, e o Macron teve que concordar. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que conter a concorrência brasileira. Então ele vem aqui na Amazônia para conter a entrada dos produtores para produzir mais alimentos, para baratear os alimentos, para gerar empregos, mas ele quer que o governo Lula, que o apoia, impeça a abertura das estradas, etc. Então, e daqui a pouco o Sérgio Braga vai dizer o que está acontecendo dentro da Amazônia em termos de suspensão do CAR, em tomadas de terras, tudo com apoio do Lula. Então, assim, a presença do Macron não tem outro sentido a não ser conter o crescimento do agro brasileiro. Essa história que ele vai lançar um programa de 5,3 bilhões de dólares, não de reais, 5,3 bilhões de reais para expandir o controle da Amazônia, nem dinheiro eles estão trazendo, é apenas um investimento, a pegar investimentos de outro país, do planeta de forma geral, para conter o crescimento do agro brasileiro. Esse é o significado do Macron nesse momento aqui no Brasil, viu, Karina? Tá aí o editorial de João Batista Olive nessa quarta-feira, 27 de março. Obrigada, João. Eu volto daqui a pouquinho com você. Agora nós vamos aos preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Todo dia, você já sabe, a gente pega o levantamento do CPEA, Exalc, para os nossos produtores rurais. Com base nesse levantamento, a gente fica sabendo como estão os preços no dia. Vamos lá começar então pelo preço do leite ao produtor no Rio Grande do Sul. O litro R$ 2,12 com 44. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco de 25 quilos em Belo Horizonte, R$ 105,33. O tomate salada 3A, caixa com 20 quilos em Campinas, R$ 140. Mamão formosa ao produtor, o quilo R$ 2,20 no norte de Minas Gerais. E o ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias, em Bastos, São Paulo, R$ 168,66. E ainda dentro do nosso quadro de hortifrutis de hoje, a gente tem um destaque. Na verdade, nós temos um vídeo enviado pela Marisa Stuani, do Distrito Federal. A gente tem o vídeo aí? Olha só, eles estão selecionando a beterraba aí
E lembrando que a Marisa é produtora rural do núcleo Itapetí, no Paranoá, e foi a única mulher do DF a receber a segunda colocação no 5º Prêmio Mulheres do Agro, além de ter muito destaque aí na produção sustentável. Bela produção da Marisa e obrigada pela sua contribuição. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Tempo e Dinheiro. Agora é hora da gente saber como está o tempo hoje com João Batista Olive. O tempo hoje no ar. Antes das notícias, as mensagens que nós estamos recebendo dos nossos telespectadores. O Tacílio Júnior dizendo que o tempo está chuvoso na BR-163, na região de Sorriso, há pelo menos 5 dias. A segunda safra de milho e algodão, no entanto, está se desenvolvendo muito bem por lá. Alta Floresta, Mariane Vieira falando dos preços do boi gordo, o Sérgio Braga vai acompanhar, @, lá em Alta Floresta Norte do Mato Grosso, R$200, @ do boi, a fêmea 180, escala de 9 dias. Seguimos ela está comprada na B3. Muito bem. E o Fábio Prado pergunta, quando vai chover em São Paulo? Está chovendo no litoral, mas o domingo de Páscoa vai abrir, Fábio, eu vou mostrar isso para vocês já. Mas assim, olha, nós estamos lá em Minas Gerais, em Lagamar, com 27 graus, dificuldade na colheita por excesso de chuvas, diz o Renato Cunha, e o Cláudio Lagas, olha aqui, nós estamos falando que todas as chuvas estão concentradas no sul do Espírito Santo. No entanto, no norte, acreditem, lá em Jaguaré, norte do Espírito Santo, o Cláudio Lagas está tendo que irrigar as plantações, está nublado, mas a chuva ainda não chegou no norte do Espírito Santo, enquanto lá embaixo, né, um tendel. Nós temos uma informação aqui da Conexão Safra, dizendo que esta quarta-feira tem previsão de chuva para todo o Espírito Santo. Esperamos que chegue no norte e diminua no sul do Espírito Santo. Nós temos um mapa da NOAA mostrando que as chuvas continuam cortando o Brasil Central, com a enorme pressão em cima da zona da Mata Mineira e sobre as serras de Petrópolis. Temos um destaque do programa Cosmos, que é para o dia 28, portanto, amanhã, essa é a tendência. E olha à direita ali, ó, as chuvas vão subir para o norte do Espírito Santo. Está vendo o amarelinho ali, ó? Vai subir para o Espírito Santo a chuva. E no sul do país, como é que fica? Do dia 26, portanto, desde terça-feira, ontem, portanto, a dia 4 de abril, essa é a tendência. Vai secar o sul do país e o Paraná vai ter dificuldades com água. Temos um vídeo de Rondônia, de Cacoal, Rondônia alagada. Mostra pra gente. Como eu disse, nossa senhora, olha o que aconteceu em Cacoal, Rondônia, ontem, não é de hoje, isso é de ontem. Olha o que aconteceu, meu Deus do céu, muita chuva por lá. Enquanto isso, tem o oeste do Paraná sem chuvas, é o que nós estamos registrando. Vamos subir, Gleidson, vamos lá para Paragominas, lá no Pará. Olha o que está acontecendo em Paragominas. Pessoal, aqui ó, a situação bem crítica mesmo, olha a situação que tá aí, ó. Tem uma vala aí, foi? Tem uma vala, é um buraco aí. Tentando afastar o carro lá. Isso é Paragominas, é um vídeo, nós vamos subir todos esses vídeos no nosso site, nos nossos canais, esse é um resumo. Agora vou subir também para a Bahia, vamos lá para a Bahia, Mucuri, na Bahia, né? As chuvas chegando, tempo fechado, portanto as chuvas subindo para o Nordeste. Já o norte de Mato Grosso, o meu amigo Moacir Guarnieri, não para de receber boas chuvas. Veja o vídeo desta manhã. Boa tarde, João Batista. Olha, ó, amigo do Tempo de Dinheiro, Boa Esperança do Norte, dia 26 de março, mais uma chuvinha boa aí para nossos milhos. Últimos dias aí tá chovendo bem, hein? Tá chovendo bem. Olha que beleza. Chuvinha boa, desde quinta-feira passada. Hoje já é terça-feira, né? Dia 26. Tá chovendo bem. Beleza? Um abraço.
Daqui a pouco eu vou trazer o Moacir mostrando o milho dele, que eu falei, esse foi o vídeo de ontem. Hoje de manhã voltou a chover, ou seja, nos últimos 7 dias, lá em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso, para cima de Sorriso, já choveu 220 milímetros em 7 dias. O meu amigo Álvaro Fávaro, que mora aqui pertinho da gente, aqui em Engenheiro Coelho, ele tem também plantação lá em Goiás, mas ontem ele registrou a chuva que caiu para nós aqui na nossa região. E foi engraçado, eu estava lá em Arthur Nogueira, que é a cidade mais próxima ali, 10 quilômetros, não choveu. Aqui, em Engenheiro Coelho, no Mato Dentro, choveu 100 milímetros em 2 horas, mas choveu, e está aí o pluviômetro do Álvaro Fávaro, de Engenheiro Coelho, mostrando a quantidade de chuvas que chegou para nós. O destaque do Notícias Agrícolas, Gleidson, mostra para a gente qual é a manchete do NA. Pode abrir a tela. Abriu. Com exceção do Rio Grande do Sul, o centro-sul do Brasil terá chuvas dentro da normalidade, mas o centro-oeste e nordeste pode ter volumes abaixo da média. Então vai inverter, né? Vai inverter. Então, nós estamos com muita chuva em cima, depois vai descer. Olha a linha fina embaixo, Gleidson. Para os próximos dias, região central do Brasil continuará registrando boas chuvas. Então, assim, nos próximos dias, as chuvas no centro do Brasil. Depois desce de volta para o sul. Esperamos. Vamos ver, então, a tela da NOAA, em tempo real, onde estão as chuvas. Agora, a primeira tela da NOAA, isso. Continua o corredor, com muita chuva lá no sul do Amazonas, fazendo um corredor com Mato Grosso, Goiás, passando pelo Triângulo Mineiro, Zona da Mata Mineira e continua as chuvas ali no sul do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro. E bastante chuvas também lá no norte do Piauí, no Ceará, nordeste brasileiro, recebendo chuvas. Agora o ponto mais importante das previsões meteorológicas, que é o programa o programa Cosmos, do Instituto Nacional de Meteorologia. Veja a previsão para os próximos 7 dias, a partir de amanhã, quinta-feira, 28. 28 quinta, olha a chuva fazendo o corredor, muita chuva no Mato Grosso, em Rondônia. Sexta-feira no Nordeste vai chover muito no Maranhão. Sábado, dia 30, as chuvas continuam no centro-oeste brasileiro, abre no sul do país, mas dia 31, domingo, como a gente previu ontem, frente fria subindo, uma nova frente fria muito rápida na segunda-feira, passa pelo Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, muita chuva, e continua chovendo lá em cima até a próxima quarta-feira, é o que nós temos, é o que mostram os computadores do Instituto Nacional de Meteorologia, que pertence ao Ministério da Agricultura. Mas veja só, enche a tela, Gleidson. Dia 3, portanto, certo? Dia 3, quarta-feira que vem, muita chuva no Nordeste, lá no Piauí, no Maranhão, né, no Mato Grosso, e parece que vai abrir, mas tem a passagem desta frente lá pelo sul do país, certo? Muito bem. Vamos ver de novo, Gleidson? Vamos dar mais uma passada? Veja aí, a partir de amanhã, dia 28, pode rodar. 28, chuva no Brasil Central, chuva no Nordeste, chuva em Rondônia. Sexta-feira, as chuvas ganham força lá no Maranhão. Sábado, ela se espalha pelo centro-oeste brasileiro. E aí, no domingo, vem uma nova frente fria, passa pelo Uruguai, entra ali no Paraguai, Paraná. Isso é segunda-feira. Terça-feira, fica forte no Paraná, São Paulo. Ela se espalha na quarta-feira para o Brasil Central. Minas Gerais vai receber também muita chuva. Na quarta-feira é o que nós temos de previsão dos computadores. Agora vamos ao Ronaldo Coutinho, que tem a sua visão especial sobre o que acontece com a meteorologia. Ronaldo Coutinho, da Climaterra, no ar. Aqui, ó, continua numa situação ruim, começando pelo Paraná. Aqui, ó, Paraná, pouquíssima chuva até o dia 31, até domingo. No sul do Brasil, pouca chuva. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sem muito problema. Até esse tempo seco vai ajudar na colheita. Paraná é que é o problema. Ajuda quem está na colheita, mas atrapalha o milho safrinha. E aqui também, ó, o centro-sul do Mato Grosso do Sul e toda essa parte aqui de São Paulo. O norte de São Paulo, leste de São Paulo, Rio, Espírito Santo, leste, sul e oeste de Minas. Situação boa. Boa chuva no Goiás, até demais. Muita chuva ainda aqui, caindo também aqui no Mato Grosso, Rondônia, norte do Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, boa chuva, Tocantins, todo o Nordeste tirando essa parte da Bahia, mas começa a aparecer chuva. Na região de Irecê, a chuva começa a aparecer agora entre 27 e 31 as primeiras chuvas e vai aumentar depois, vocês vão ver mais tarde.
Sul da Bahia também começou a melhorar, partes do sudoeste, leste, Minas e Espírito Santo. Tanto que na anomalia está aqui, ó, acima do normal em Roraima, nesse canal de umidade que vai até o Rio Espírito Santo, pega aqui Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. No sul do Brasil, chuva abaixo do normal, pegando Uruguai, Argentina, Paraguai, parte de Mato Grosso e parte de São Paulo. Aqui aumenta a chuva. E nas outras áreas, apesar de uma boa chuva, abaixo do normal, mas sem problema. Aqui no Maranhão até bom. E embora fique abaixo do normal, continua frequente. Está chovendo aqui no Nordeste também. Tanto que a gente vê aqui na imagem satélite, aqui deixa eu pegar aqui do radar, aqui do CIMEPAR, não, quero desse aqui. Ó, nós temos áreas de chuva pegando toda essa região aqui do Nordeste e vai intensificar agora de tarde. No decorrer dos próximos 15 dias, nós temos o quê? Muita chuva aqui, ó, no Amazonas, Pará, Tocantins, toda essa parte do Nordeste, bastante chuva, principalmente o Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba e Pernambuco. E melhora bastante na Bahia. Todo o Nordeste dá uma senhora melhorada na chuva ali do dia 29, 31 para frente, principalmente em abril. Boa parte dessa chuva aqui ocorre nos primeiros 10 dias de abril. No Mato Grosso, o contrário, a chuva é boa agora em março e diminui em abril. Sudeste é equilibrado e aqui a preocupação, tu vê que tem pouca chuva. Santa Catarina não é problema, é mais o Paraná, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Boa chuva aqui entre o Rio Grande, o Uruguai e a Argentina. Na anomalia a gente percebe direitinho, ó, bem acima do normal no Nordeste, pode ser que traga problemas com excesso de chuva. Melhorou aqui no Maranhão, vai ter chuva, mas no volume menor, abaixo do normal no Pará, Amazonas. Nessa faixa aqui é principalmente agora nos próximos 10 dias, mas também ainda fica acima do normal no começo de abril. Aqui vai diminuindo. E no sul do Brasil, sem muita mudança, continua com chuva abaixo do normal. Nos próximos 10 dias também, o Paraná, sul do Mato Grosso e São Paulo, a situação está preocupante em relação ao milho. Aqui na Argentina, excesso de chuva. O destaque mesmo é o Paraná e região, vizinhos, né? E aqui o Nordeste com chuva bem significativa. Temperaturas mais ou menos dentro do padrão de final de março, começo de abril. Aqui nessa parte fica mais quente nos próximos dias. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Muito bem. E, Karina, espetáculo de informação, sempre lembrando aos amigos que todo o trabalho do Ronaldo Coutinho da Climaterra estará na íntegra no nosso site e nos nossos canais. É com você, Karina. Obrigada, João. Volto daqui a pouco com você, mas agora a gente vai saber mais sobre as cotações do café em Nova York, no Brasil, e também informações importantes sobre o café com Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Mais uma vez, boa tarde a você, a quem está nos acompanhando em todo o Brasil nessa edição do Tempo e Dinheiro. Vamos direto às cotações, acompanhar o café em Nova York, que tem negociações nesse momento, a variação positiva em todas as posições. Esse é o Arábica. Só fazer um comentário que o Robusta deu uma disparada no mercado internacional, só hoje subiu mais de $100 por tonelada, veja só, diante de uma escassez de oferta, dúvidas em relação principalmente aos estoques. Mas está aí o café Arábica em Nova York nesse momento, a 190,30, alta de 1,20%. Julho, 189,55, alta de 1,23%. Setembro, a 189,5 e o dezembro a 188,60. Café em alta em Nova York. Na B3, consequentemente, o mercado segue em linha com Nova York. O dezembro a $229 por saca, alta de 1,10%. Mas olha só essa manchete, inclusive destacada pela Folha de São Paulo. A Louis Dreyfus, que é a maior exportadora, aliás, a Louis Dreyfus comprou a maior exportadora de café solúvel do Brasil, a Cacique, e essa aquisição ainda está sujeita a aplicações, né, aprovações regulatórias no valor que ainda não foi divulgado nessa operação. Portanto, lembrando mais uma vez que a Cacique é a maior exportadora de café solúvel no Brasil nessa operação feita pela Louis Dreyfus e a Cacique. Notícia de hoje, destaque de hoje no mercado do café. Karina? Não sei se você quer dar o destaque, um vídeo do Maílson lá de Araguari, sobre Araguari, o café está caindo por causa da chuva por lá, Sérgio. Vou deixar para você chamar. É bem lembrado, Maílson Antunes Pereira, conosco sempre, o repórter da Cafeicultura, como o João Batista Olive já o consagrou. Lá em Araguari, ele mostra, dessa vez, a produção do vizinho dele, lá no Triângulo Mineiro. Olha só, o café caindo
Por quê, Karina? Por causa das chuvas na região. Mostra pra gente, Gleidson, essa imagem. Fala, João Batista, bom dia. Por um lado, a chuvinha nos cafezal é muito benéfica, mas por outro lado, olha o que começou a acontecer, ó. Isso é aqui em Araguari, João Batista, ó. Olha o tanto de café que tá derrubando. É demais, cara. Olha só. Olha isso. É muito cedo, João Batista, para esse café cair no chão. Até chegar a época da colheita, hein? Tem aí mais uns 2, 3 meses aí para catar esse café do chão. Vamos ver o que vai dar, né? É muito café caído realmente nessa época. Karina, pausinha pro café, dá tempo, será? Vamos Ou lá, se dá. contigo. Cafezinho rapidinho dá, porque o nosso intervalo é bem rápido mesmo, viu, Sérgio? A gente volta daqui a pouquinho com as informações do Vlamir Brandalize sobre a soja. A gente volta já. Está lançada a nova campanha de barter de soja na Lavoro. Com o Soja Certo 2.0, você garante os melhores negócios para a safra 2024-2025. São duas as modalidades. A troca fácil. Você vende seu grão a qualquer hora e quita a conta com desconto se o preço cair. Simples assim. A segunda é a Operação Alvo. Se a cotação da soja subir, o agricultor recebe um bônus para comprar insumos para a próxima safra. Mas se o preço da soja cair, a transação é encerrada automaticamente, como no barter tradicional, protegendo o produtor. O resultado é a redução de custos operacionais. Campanha Soja Certa 2.0 da Lavoro. Mais segurança, menos gastos. Procure com os consultores da Lavoro e veja como é fácil proteger seus negócios. Ou fale com o barter da Lavoro pelo WhatsApp 11 971 10 3955. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Você já conhece os hortifruti tratores da LS Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de hortifruti, com benefícios como economia de combustível e melhor relação de velocidade e força, mais agilidade para o seu trator, construção de canteiros mais altos, porte ideal para operar em áreas restritas e cabine pressurizada e climatizada de fábrica. Hortifruticultor, esse LS Tractor foi feito para você. Você quer maior enraizamento e nodulação para suas lavouras? Solo descompactado com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico Lotus Premium você consegue. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta ao Tempo e Dinheiro, é hora da gente saber das cotações da soja e eu volto novamente com Sérgio Braga. E aqui do Brasil nós vamos até a Bolsa de Chicago acompanhar as cotações nesse momento, já colocando na tela, Gleidson, o mercado está aí. O vencimento mais negociado que ainda aparece na tela, maio está por aí a $11,97, recua 0,08%. Lembrando que tem um relatório na próxima quinta-feira, portanto amanhã isso o mercado pode se movimentar um pouquinho, mas por enquanto está nessa toada. Cai o vencimento de maio, demais posições também apresentam queda na Bolsa de Chicago. Nós temos as cotações agora na Bolsa de Chicago. Para a soja, $11,96, o maio
cai 3 cents por bushel. Julho a 12 dólares mais 9,50, 3 cents de queda de queda. O agosto a 12 dólares mais 6,75, recua no mesmo percentual. 3 cents. O setembro 11 dólares 87, 75, 4,25. Todas as posições, com exceção ao julho e agosto, abaixo dos 12 dólares por bushel. Lá na B3, a cotação da soja sacas em dólares, maio, 26 dólares e 31, recua 0,53%. Julho, a 26 dólares e 71, o recua de 0,30%. O agosto, 26,64, recua 0,34%. Mas o que está acontecendo nesse mercado? O que está movimentando, influenciando nessas cotações? Vamos saber com Vlamir Brandalize e João Batista Olive, porque agora é a hora das notícias da soja. Vamos lá, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. O destaque é a volatilidade, né? Nós tivemos aí, eu acompanhei pela madrugada as negociações de Chicago, perdendo 7, perdendo 8, falando, tá difícil de recuperar. Agora está recuperando, está quase no 0-0. Gleidson, está 11,9750 o maio, vamos, 11,9750. E está chegando, se você ajustar, olha, tá quase no 0-0, isso faltando, né? 24 horas, praticamente 24 horas e 30 minutos, para a divulgação da intenção de plantio norte-americano, onde tudo vai se modificar. Quem nos diz isso é o Vlamir Brandalize. Vlamir, muito boa tarde. Vem aí com as suas informações. O Mercadão segue na defensiva aí, né? Hoje, na calmaria, leve pressão de baixa, véspera do relatório de USDA, né? De plantio, de estoques. Operadores seguem na dúvida. A única certeza que tem no mercado é que mais de 15 empresas de consultoria americanas apontando que todo mundo aponta que há um crescimento de área de soja, né? Então, isso está pesando. Hoje a variação das empresas vai desde 34,1 milhões de hectares até 35,6 milhões de hectares da nova safra americana. O que temos de média? A média é 34,9 milhões de hectares. O USDA no Outlook Forum falou em 35,2 milhões de hectares. O ano passado se plantou 33,8. O que é isso para o mercado? Se vier acima de 35,2 milhões de hectares, nós vamos ter pressão de baixa. Se o mercado vier aí perto de 34,700, 34,900, vai ficar dentro desse nível aí de 11,80, 12 dólares. Esse é o mercado em cima do relatório de plantio americano que sai nessa quinta-feira aí. Esperamos ele. Muito bem, Vlamir, como é que está o mercado hoje, nesta quarta-feira, no Brasil? Vamos aos preços. Mercado de balcão nesse meio de semana, que é uma semana curta, né? Sexta-feira, feriadão. Temos aí leve pressão de alta no mercado gaúcho, né? O mercado gaúcho está com a colheita ganhando ritmo e aí os armazéns, cooperativas tentando receber o grão do produtor. Com isso pagando um valor até acima do que liquidaria na exportação, estimulando as entregas, né, de posições. E hoje o balcão gaúcho começa nas missões ali a 114, vai até a 117 perto do Porto Rio Grande. O mercado melhorou um pouco, é o melhor nível de balcão desde o começo da temporada. No mercado gaúcho, o mercado do restante sul e sudeste, variando da faixa de R$100 no interior de Minas, as posições menores, até 116, 117 no balcão da região de Ponta Grossa. O mercado ainda tem muita colheita no sul do Paraná, parte de Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul tem quase 80% da safra para colher. Então esse é o mercado de balcão hoje, meio de semana. Muito bem, e os lotes? Vamos saber dos preços que estão sendo praticados nas cooperativas, mandando soja para o porto. Lotes, Vlamir? Mercado de lotes aí nos portos com relação à soja segue na calmaria, né? O mercado abriu a quarta-feira aí com 126 aí no curto, era 127 aí no dia anterior, 130, 131 no julho, ontem era 131 até 132 no julho com agosto, o mercado R$1 em média mais baixo do que ontem.
basicamente atrelado a essa posição de Chicago aí, com 4 a 8 pontos de baixa no pregão noturno. Nessa parte da manhã continua aí de 4 a 8 pontos de baixa, de proteção, né? O mercado na proteção, na defensiva aí frente ao relatório do que vem a área plantada aí do USDA nessa quinta-feira. Então, Chicago andando de lado na proteção, não quer nem para um lado nem para o outro, muita desconfiança, né? E calmaria do comprador, né? Nota-se que não tem muita pressão de compra aí, principalmente dos chineses, que estão esperando também para ver o que os americanos vão plantar para se posicionar para frente. Tá, mas o posicionamento lá na frente, a futuro a gente vê nos valores dos prêmios praticados nos portos. Como é que estão os prêmios hoje, Vlamir? Como é que estão nossos amigos prêmios? Prêmios estão aí melhorados, né, em si. Hoje, prêmio curto abriu aí na faixa de 25, de 15 negativo do vendedor, até 25, 30 negativo do comprador. O maio está aí com 10, 15 negativos do vendedor, 25 negativo do comprador. Junho já é 10, 15 positivo do vendedor, 5, 10 negativo do comprador. Julho é 20, 25, 30 positivo do vendedor, 5, 10, até 10 positivo do comprador. Mercado em agosto, 30, 40 positivo do vendedor, 10 a 15 positivo do comprador. Mercado levemente melhor aí nos prêmios, porque segue com interesse nos portos, né? Prêmios aí estão dentro dos melhores momentos aí, desde o início da colheita, também na semana. Todo mundo na expectativa, semana de feriadão e semana de relatório de plantio americano, né? Vamos ver como é que fica amanhã, mas só que nós temos uma realidade, né? Estamos acompanhando desde a safra 22-23, mas essencialmente essa 23 para 24, nós tivemos, claro, quedas dos preços, e a manchete da CNA mostra que o PIB do agro caiu praticamente 3% em 2023, né? Na média, todos perderam 3%, principalmente o Brasil. São dados levantados pelo CPEA, isso tudo puxado pela queda nos preços dos segmentos, todos os segmentos da cadeia produtiva recuaram, né, porque os compradores tiraram o pé, vários fatores, guerra da Coreia, guerra na Ucrânia, principalmente essa guerra foi que fez com que o pessoal puxasse o freio, vindo do ano retrasado, que é a história da Covid. Bateu nesses preços. Mas será que nós vamos melhorar? Vamos ver a análise do Vlamir Brandalize diante desses números que nós temos aí do PIB do agro caindo 3%, hein, Vlamir? Com relação a milho, o USDA vai divulgar aí nessa quinta-feira, né, o relatório de plantio. Vamos dizer assim, a média das empresas de consultoria americanas está com 37,2 milhões de hectares. Essa é a média de umas 15 empresas lá que a gente viu. O ano passado plantou 38,3, então seria 1 milhão e 100 mil hectares a menos. Lembrando que o Outlook Forum, aí em fevereiro, apontou aí que talvez caísse 1,5 milhão de hectares. O mercado está acreditando que cai menos, um pouco menos. Uma variação grande aí. A área hoje estimada está variando de 36,4 milhões a 37,9. Todo mundo apostando em queda de área. A grande questão, se cair mais de 1,5 milhão de hectares, o mercado milho sobe bem. Se cair perto de 1 milhão de hectares, 1,1 milhão, está dentro desses patamares. Aí o mercado vai seguindo leve crescimento no efeito de subida pela escada, né? Essa é a tendência aí do mercado em cima da área plantada que o USDA divulga nessa quinta, né? O Neymar Fensky, do oeste de Santa Catarina, está dizendo que os preços lá estão a R$ 111 a saca e a colheita está mostrando uma média de 60 sacas por hectare, muito irregular. Em alguns lugares, 80 sacas, 8,30. Bom, como o Vlamir já comentou a possibilidade do USDA com relação aos números, a possibilidade do milho com relação ao USDA, vamos ver como é que estão os preços do milho nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago, menos 4 pontos, o maio a 4,28,5, julho 4,41, setembro $4,5, dezembro 4,63. Isso é lá nos Estados Unidos, milho americano na Bolsa Americana. Milho brasileiro, base Campinas, na B3, está em alta, maio 59,96, julho 59,93, mas ambos os vencimentos abaixo de 60, setembro 61,
novembro 63,81. Quanto mais à frente está melhorando, vamos ver a análise do Vlamir, como é que está o mercado para o milho nesta quarta-feira, Vlamir. Mercado do milho aí também nessa correria aí, hoje também liquidando, né? Tá o pessoal na defensiva. Liquidando porque tem uma expectativa que talvez não caia tanto a área como era esperado, de 1,5 milhão de hectares, alguns apontam que pode cair menos. Há aqueles que apostam que pode cair 1 milhão, 1,1 milhão, a média está em 1,1 milhão, ou seja, um número um pouco menor de queda e de área, automaticamente isso acaba sendo um fator aí que pressiona o milho lá em Chicago. Mas o fato certo é que vai cair a área americana e tudo indica que vai ter uma safra menor. Isso é o ponto importante. Esse é um bom fundamento para médio e longo prazo. Então, tem espaço para crescer. Só que no curto prazo, o mercado está liquidando lá em Chicago, não está se apegando aí a esse fundamento de safra menor americana por enquanto, justamente porque está esperando a definição, né, dessa quinta-feira, né? É uma quinta-feira importante, né? Vamos dizer assim, que seria uma super quinta se olhasse no mercado financeiro, né? Porque tem relatório de estoques e relatório de plantio. Vem aí a super quinta aí para soja, milho, trigo. Tá bom, mas deixa eu então agora engatar para perguntar para o Vlamir como é que ficam os preços, como é que estão os preços do milho nesta quarta-feira, Vlamir? Mercado do milho segue na calmaria nos portos, aparentemente até deu uma afrouxada aí, alguns compradores em Paranaguá falando 55, outros falando chance de 56 no agosto, pagava 56, 56,50 aí no começo da semana, mas é pouco interesse nesse momento, principalmente está esperando definições lá de fora, definições aqui dentro, né? A safrinha acabou recebendo algumas chuvas, mas é muita indefinição ainda com relação ao que vem de oferta, do que vem de safra americana, e pesando também no mercado de porto brasileiro, que por enquanto só quer saber de embarque de soja e milho, vai ficar para o segundo semestre. São Francisco, indicativos aí que tem chance de 57 aí para o milho de agosto com setembro, 57,5 no milho lá no Porto de Santos para agosto com setembro e 58 no setembro com outubro para o Porto de Santos. Mercado mostrando mais negócios aí nos portos do norte aí, que o pessoal está fechando os navios aí para frente através de barter. Mas os níveis estão muito parecidos aí na liquidação dentro dos navios por lá. Esse é o mercado de calmaria nos portos aí nesse meio de semana. Pois é, o Neymar Fens, que volta aqui no nosso YouTube, dizendo que no milho, lá em Santa Catarina, cooperativa pagando R$ 55,00 no oeste de Santa Catarina. A tendência de alta, segundo o Vlamir, sim. Por quê? Porque a grande produção de milho safrinha é Paraná e Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul está sofrendo muito com o sol, né? Não está parelha a chuva para o Mato Grosso do Sul. O Luiz César Arcego, ele é de Guaíra, mas planta em Eldorado, lá no Mato Grosso do Sul. Veja a condição do milho do Luiz César. Hoje é dia 26 de março de 2023, aproximadamente meio-dia e 24, meio-dia e 20. Estamos aqui em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Aqui é Luiz César Arce que está falando. Hoje estou aqui em Eldorado. Olha a situação do milho. Um milho que vinha num porte plantado no começo de janeiro, estava muito bonito, e nos últimos 35 dias ali, pendoou e não emitiu nem a boneca. É um milho que praticamente já está perdido, já deu qualquer ventinho, ele já está camando tudo, de tão seco que está. E nessa região do Mato Grosso do Sul, aqui de Dourados para baixo, muita perda de milho. E eu também moro em Guaíra. A minha área de Guaíra também já está com 70% de perda, né? Metade do município de Guaíra tem uma perda muito grande. E está aqui a situação do milho, né? Estamos aqui, perdemos o soja, tudo colheito pela metade, e agora o milho. O soja eu plantei em setembro, teve perda, plantei em outubro, teve perda, plantei em novembro, teve perda. E os últimos 35 hectares que eu plantei em dezembro, esse praticamente perdeu 90%. E daí tem aqui os vizinhos que plantou o milho, está aqui, né, plantado no começo de janeiro, e está praticamente tudo perdido também. Então, olha a situação desse milho aqui, ó, o padrão, um milho que cresceu bem, mas não aguentou
Estamos com 35 dias sem água aqui em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Pois é, o Abel Ortiz, lá do Mato Grosso do Sul, está dizendo que está olhando as previsões, dizendo que a chuva vai chegar no dia 3 de abril, mas está muito longe essa chuva, as perdas vão aumentar, boa parte das lavouras terão falência por seca. E eu falo isso, né, mostrando as chuvas chegando aqui no meu Mato Dentro, né? Olha o conflito que nós temos de informação. Da soja, o Darcy Aime, lá de Paranatinga, Mato Grosso, na região de Sorriso também, ele está nos passando a seguinte informação. Aqui na nossa região de Paranatinga, está faltando 10% para colher. 5 dias de chuva sem parar todos os dias. Eles já estão perdendo soja lá em cima do Mato Grosso. Isso tudo, nós vamos espalhar essas informações, vamos mostrar para vocês nas nossas mídias. Nós somos exibidos em 6 mídias, conforme vocês estão vendo aí, e essencialmente você troca informações e é informado momento a momento no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Assine o clube, está aí o telefone para você entrar, 199-9813-2915. É o melhor serviço da agricultura instantânea que você tem dentro de um grupo fechado, por isso é só para assinantes, porque o foco está ali, na economia, no tempo e dinheiro. Experimente e você vai ficar muito bem informado e ficar satisfeito. Olha, vamos voltar aos vídeos, porque agora eu vou a Nova Esperança, noroeste do Paraná, num relato sempre perspicaz do produtor profissional, bem profissional, que é o João Eduardo Pasquini. Veja que ele nos fala do milho dele lá em Nova Esperança, no Paraná. Veja aí. João Batista, Brandalize, amigos do Tempo e Dinheiro, estou aqui na Fazenda Arara, Nova Esperança, noroeste do estado do Paraná, fazendo uma vistoria aqui nas nossas áreas de milho e para mostrar aí aos amigos o desenvolvimento e andamento da cultura aqui no noroeste do Paraná. E o que está acontecendo? O milho está bonito, só que está precisando do quê? De chuva, Joãozinho, chuva, tá escassa, né? A chuva, tanto no desenvolvimento da cultura da soja, né? Do ano passado e no início desse ano. Aí a gente foi para o milho safrinha e continua o clima adverso para nós, né? Chove concentrado em alguns momentos e alguns momentos longos, né? Nos períodos longos nós não temos chuva. E tá assim, ó, tá bonito. O tempo refrescou agora, né? Mas olha aí o tempo como que tá, ó. Todo dia tá assim, com bastante nuvens, nuvens até escuras. Mas o que que acontece? Não tá chovendo, né? Ontem até um produtor relatou aí, até a gente viu aqui na região de São Jorge do Ivaí, estava relampeando à noite e teve chuvas lá, algumas propriedades foram beneficiadas. Estamos aguardando hoje tem alguma previsão pequena, mas tem. E parece que a previsão de segunda-feira, que era mais forte, 1º de abril, virou mentira, né? 1º de abril, dia da mentira, parece que a previsão está sumindo, era mentirosa, né? Mas vamos aguardar para que seja mentira, que não vai chover e que se a chuva venha aí no início da semana que vem, para a gente ter condições aí de continuar fazendo todo o trabalho na cultura do milho e que a gente consiga uma boa produção. Um abraço, Joãozinho, Brandalize e todos os nossos amigos aí, lutadores, produtores rurais do Tempo e Dinheiro. Tá bom, Xará, então eu vou dizer assim, não vai chover, aí chove, né? Então fica combinado assim, mas não é, né? Estamos acompanhando em tempo real, as informações são muitos computadores, satélites e tal, a precisão não é garantida, mas é bem a próxima da realidade. Olha, quem está recebendo chuva sem parar, e todos vocês estão acompanhando aqui, é o nosso amigo Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança do Norte. Não para de chover lá, e o milho dele está excelente, nós já mostramos a chuva de ontem, agora sim a chuva de hoje e o milho do Moacir, que está feliz com o desenvolvimento da sua lavoura. Veja aí. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro, meus amigos. Hoje, 27 de março, 7h20. Ontem de tarde deu 18 milímetros e à noite deu mais, tá com 45. Completou. Beleza, hein? Ó, aqui estamos fazendo manutenção do maquinário, né? Espalhador de calcário, de adubo. E aí tem que fazer, né? Tem que fazer em casa, que tudo é caro. E aí tá aí a bagunção, ó. Aí, ó, garanto que todos os produtores têm isso aí, ó.
É assim que funciona. Mas o milho está muito bom, João Batista. Graças a Deus, estamos contentes. Esse milho aqui ó, já recebeu 220 milímetros de quinta-feira até hoje. Então dá 7 dias, deu 220 milímetros. A preocupação nossa é que de repente depois da Páscoa pode cortar a chuva. Mas esse é meu último milho. Tá muito bonito, ó, saudável. Sistema radicular muito bom. E a sanidade. Algumas folhinhas embaixo aqui na verada que foi efetuada a limpa das bordaduras, né? Aí deve ter dado uma respingada. Mas no mais, ó, não dá nem de entrar no meio, tá muito molhado. Que beleza, hein, João Batista? Deus é pai, né? Ele ajuda. Uma pena que no Mato Grosso do Sul, ali e no Paraná, no oeste, tá seco. Mas Deus vai mandar chuva para eles também. Um abraço. Deus é pai, né, Moacir? Ó, o Moacir, então, como eu estou mostrando, todo dia está recebendo chuva, né? No comecinho, foi aquela ansiedade, né? Aquela tristeza. Aí começou a chover no Mato Grosso. A gente falou, hein? Nós avisamos. Ó, pessoal, é o ninho, hein? É o ninho, atrasa as chuvas. Corta as chuvas no centro-oeste. Vai chover muito no sul, não deu outra. Mas, enfim, agora sim as chuvas estão restabelecidas. Só nesses 7 dias, olha, põe o pluviômetro do Moacir, 220 milímetros no conjunto, no total. Todo dia ele ganha chuvas. Mas, enfim, está faltando chuva nesse instante lá no Paraguai. Veja lá na região de Santa Fé, onde o milho está fraco. Veja aí, o Edson. Pois é. Tem mais fotos? Sim. Se tiver, roda aí. Ah, sim. Tá. Precisando de muita chuva, ok. Esse é o milho no Paraguai, na região de Santa Fé. Eu vou deixar com a Karina Botion comentar isso com o doutor Alexandre Gazola. Antes, o preço do trigo. Deixa eu ver o preço do trigo, como é que está o preço do trigo em Chicago. Depois o doutor Gazola e a Karina. Ó, o trigo, 3 vencimentos em alta, o dezembrão está no 0 a 0. Então, maio, 5,45, julho 5,60, setembro 5,78 dólares e o dezembro está em 6 dólares, mas sem negociação nesse instante. Subiu bastante o trigo por causa das notícias da guerra, agora amainou e os preços devolvem. Muito bem, Karina Botion, é com você. Obrigada, João Batista. A gente vai falar agora, né, com mais um grande especialista do Tempo e Dinheiro. Você que acompanha aqui sabe, a gente traz os melhores para você, produtor rural, ser sempre muito bem informado sobre a sua produção, sobre a sua lavoura. Então, a partir de agora, a gente acompanha no Tempo e Dinheiro, doutor Alexandre Gazola, nosso doutor Sementes. Roda a vinheta, Gleidson. Boa tarde, doutor Alexandre, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, hoje ao vivo, finalmente. Boa tarde e boa tarde a todos os produtores aí do Brasil. Estávamos viajando um pouco nos últimos dias. Bastante, né? Inclusive, a gente sabe aí que você passou pela Bahia, pelo Pará, pelo Rio Grande do Sul. Vamos começar falando então do ritmo da colheita nessas localidades, nessas regiões. Dá para a gente falar um pouco sobre esse avanço, doutor? Sim, com certeza. Vamos começar aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Hoje eu falo de Erechim, do Rio Grande do Sul, né? A gente vê aí um avanço muito bom na colheita do arroz, né? Tanto arroz quanto soja, né? Lembrando que ambas as culturas aqui no estado tiveram um descalonamento grande da normalidade de plantio histórica, né? Então nós temos áreas plantadas muito mais tarde do que o normal, né? Então é normal a colheita no Rio Grande do Sul, para ela pegar níveis de porcentagem de colheita mais altos, ela demorar mais para isso acontecer do que o padrão histórico, né? Mas produtividades médias boas, né? Salvo aqueles produtores que tiveram problema na soja com ferrugem e tiveram problema de falta de chuva ali naquele intervalo entre janeiro e fevereiro, né? No mais, bem. O arroz produzindo médio alto, né? Porque tiveram muito problema de perca de plantas lá no estabelecimento, né? Então, acho que um panorama geral do Rio Grande do Sul, né? Temos áreas boas, temos áreas produtividade média, né? Mas não ouvi falar de áreas de produtividade muito baixa, né? Pegando os estados de cima que eu passei, semana passada nós estivemos na Bahia, né?
áreas aí com uma produtividade muito boa, porém abaixo do histórico anterior, né? A gente vê aí o produtor falando de 6 a 10 sacas abaixo da média histórica. Claro que sempre tem o produtor que está colhendo mais, né? Mas tudo influenciado, Karina, pelo momento de plantio, né? A gente vê como é importante plantar bem, né? Então é comum, de senso comum entre os produtores, que essa queda de produtividade se deve às adversidades lá no plantio, né? Um pouco de impaciência do produtor e um pouco de clima realmente desfavorável, né? Então a gente reforça isso, que o plantio é a chave para altas produtividades. Isso lá no Pará também, Alexandre? Isso também. O Pará como ele planta mais tarde, né? Semana que vem eu vou estar novamente no Pará e a gente vai trazer informações mais atualizadas. Mas o Pará planta mais tarde, então a colheita está começando agora naquelas áreas que plantou lá na primeira janela, lá outubro, novembro, né? Agora, do ponto de vista do produtor, qual que é a percepção dele para essa safra e também para a próxima? Essa percepção, ela vem, o produtor está muito ansioso, porque está com contas altas, o insumo da última safra foi caro, a produtividade ainda é uma incerteza, né? Nem todos colheram, salvo Mato Grosso. Ontem eu estava no Mato Grosso, região de Rondonópolis, né? São regiões aí que, Rondonópolis é mais altitude, ainda está colhendo, uma grande parte do Mato Grosso já colheu, né? Tem regiões ainda para colher, mas o Mato Grosso foi um dos estados mais afetados pelo clima, né? Salvo as regiões de maior altitude, nós tivemos uma das maiores percas de produtividade do país. Então depende com quem tu fala, tem uma percepção diferente, mas o que a gente pode resumir é que o produtor está muito ansioso com essa questão toda, com esse desenho de safra, né? Por isso que a gente fala, eu tenho que ter cautela no comprar e eu tenho que ter cautela no vender. Eu não posso achar que eu vou ganhar X. Eu tenho que ver o que é realista no cenário, né? E fazer boas fixações, fazer boas vendas. Mas, de maneira geral, a percepção da safra está melhorando por parte do produtor, porque ele está colhendo, conseguindo concretizar o número, né? E o insumo também está se ajustando, né? Então, não é a melhor condição para o produtor a nível do Brasil, isso a gente sabe, né? Mas ela está vindo para um cenário mais claro em termos de negócios, né? Então, esperamos que isso melhore, que o insumo chegue a uma condição de preço boa e que consiga, nesse fechamento da safra, produtividade aí nos surpreenda, né? Tem que estudar o cenário, tem que ficar esperto, como a gente sempre alerta aqui no Tempo e Dinheiro. Daqui a pouco o Sérgio Braga vai falar com o Maurício Bellinello e sempre reforçando essa situação que você apontou. Mas vamos falar de milho também. O João Batista mostrou agora há pouco a questão do milho lá em Santa Fé, no Paraguai. Milho estava fraco. A gente tem algum panorama que a gente possa falar sobre a situação do milho no Brasil e também nos países vizinhos, doutor? Exatamente, né? Vamos pegar a situação fresquinha do Mato Grosso ontem, né? A gente estava numa condição, até fui para um evento, não consegui fazer o evento de tanta chuva, né? Tinha semana de eventos lá em Rondonópolis, não tive que retornar em função da chuva, que os aviões não conseguiam pousar lá, né? Então o produtor lá está muito feliz, né? Bahia tem chovido bem, né? Até aquele produtor que avançou com o milho no limite da janela está tendo boas chuvas, né? Está sendo surpreendido em muitos locais, né? Então esse produtor vai ter uma condição de colheita muito boa se isso continuar, né? Pegando esse caso específico que foi mostrado de seca, isso é muito ruim porque é bem na fase vegetativa, vai segurar o milho, né? E outra, nós temos regiões que está faltando água mais avançado já, então isso é muito ruim, né? O produtor tem que ter um pouco de paciência e torcer para ter chuva, ó. Tá no início aí da formação da lavoura e está segurando, né? Isso é muito ruim para toda a condição da planta. Única coisa boa para o milho é que ele vai formar mais raízes, né? Mas isso, o único ponto, né? Deixa ele numa pressão de praga, deixa ele numa condição de estresse hídrico e temperatura muito desafiadora. Tá aí as orientações, todo o panorama dado pelo nosso parceiro, pelo Dr. Alexandre Gazola, nosso Dr. Sementes, aqui ao vivo hoje no Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado aí, vamos seguir firme aí, todos os produtores do Brasil tendemos a ter condições melhores. Só lembrando o telefone da consultoria do Alexandre, 199-8907-8047. Obrigada e boa tarde. Obrigado. A gente vai agora falar com o Sérgio Braga, que tem cotações, atualização do dólar pra gente, da Ibovespa e também mais entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Sérgio Braga.
É, isso mesmo, Karina, e a todos que nos acompanham. O dólar está ali, seguindo praticamente de lado, sem muita... num dia praticamente de calmaria, por dizer assim. As negociações, nesse momento, no mercado cambial, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas nesse momento a cotação do dólar segue com variação negativa, próximo da estabilidade. Subiu um pouquinho agora há pouco, como nós citamos logo na abertura, mas voltou aí praticamente no 0 a 0. R$ 4,97 mais 57 vale a moeda norte-americana. Quanto ao índice Bovespa, também tem oscilado bem próximo da estabilidade, está aí 0,07% de alta, 126.959 pontos. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar com o Giovanni Lorenzon para saber o que está acontecendo no mercado. Aliás, já estamos com o Giovanni Lorenzon, portanto, Gleidson, vamos aproveitar, vamos lá com Agrofinanças, a participação do Giovanni Lorenzon. Giovanni, mais uma vez, boa tarde para você. Qual é o destaque de hoje? Boa tarde a todos. Sérgio, ontem nós falamos de B3, né? Falamos de Minerva, e como é o nosso compromisso aqui de destacar as empresas do agronegócio sempre que elas estão em evidência na Bolsa de Valores, a gente volta para elas. Então, se ontem foi o Minerva, hoje nós vamos juntar 3 aí momentos importantes: JBS, Marfrig e Brasil Agro. Vamos começar por JBS, Sérgio. JBS caindo, estamos aí, o Gleison vai dar uma atualizada, caindo 2,19, agora 2,5 a 21,93. E por que, Sérgio? Porque os resultados que a JBS apresentou ontem, relativos ao quarto trimestre de 2023, foram aquém do esperado. Ela teve um lucro líquido, de uma receita líquida de 96,3 bilhões, uma alta de 3,7% sobre o quarto trimestre de 2022. Muito pouco para amortecer um pouco do tombo do ano todo. Porque o tombo do ano todo, certo, foi feio, viu? Um prejuízo de mais de 1 bilhão contra um lucro de 15 bilhões e 500 milhões de reais em 2022. Quer dizer, o mercado, de certa maneira, estava aguardando esses resultados, mas surpreendeu por conta do tamanho. E mais uma vez, friso, os Estados Unidos foram os grandes responsáveis, porque a presença da JBS ela é muito forte. Ainda que seja um grupo muito diversificado em suínos e aves, inclusive no Brasil, e lá também a Pilgrims, que é a subsidiária de suínos, teve um bom resultado, e apesar ainda da presença global do JBS, o mercado sentiu o golpe, tá? No mesmo momento, Sérgio, que a JBS deu novas informações à SEC, que é a CVM, que é o xerife local que controla o mercado acionário, porque a JBS ela quer listar ações no mercado lá, né? Seria a dupla listagem, Brasil e Estados Unidos. Uma outra coisa, Sérgio, que está pegando a JBS é que a notícia de manhã de hoje é que os irmãos Batista estão querendo voltar para o Conselho de Administração. E o mercado, você sabe, né? O mercado está meio com o pé atrás, porque eles foram afastados lá na delação do Joesley, da Lava Jato, em 2017. Então, a coisa ficou um pouco misturada. Vamos agora para a Marfrig. Vamos ver a tela aí, o Gleison. Olha só, um outro tombo também, viu, Sérgio e amigos. 2,13 agora, a 9,17 o papel. E por quê? Porque a Marfrig está pegando carona no JBS. Porque se o JBS, com todo o seu poderio, sentiu o golpe dos Estados Unidos,
A Marfrig mais ainda, porque a Marfrig praticamente é 60%, 70% da sua receita é National Beef, que é a subsidiária da Marfrig nos Estados Unidos. E a Marfrig vai reportar o seu balanço hoje, depois de fechamento do mercado. Então, os investidores já estão punindo a Marfrig, temendo que a situação não vá ser muito boa em relação a 2023. Ao mesmo tempo, né, ainda não saiu o ok do CADE a respeito da compra do Minerva, né, que o Minerva que comprou 16 plantas da Marfrig, 11 no Brasil, ainda aguarda essa definição e, portanto, o Marfrig ainda não embolsou boa parte dos 7,5 bilhões de reais, né? Então, o mercado agora está descontando em cima das ações do Marfrig. E por fim, Sérgio, rapidamente, Brasil Agro aí na tela, vamos ver, olha lá, subindo a 24,66, né, subindo 11,98. Pois bem, e sabem por quê? Porque o Brasil Agro hoje anunciou a venda de uma fazenda lá em Correntina, na Bahia, por 364,5 milhões de reais, equivalente a 350 sacas de soja por hectare útil, ou seja, 8.900 hectares úteis, de um total de 16 mil. Uma baita venda no momento onde o agro está com uma situação um pouco mais desafiadora, o mercado está atento, os preços da terra, de alguma maneira, até caíram também, em função aí de baixos preços. Então, a Brasil Agro, cujo core business dela é desenvolver terras e depois vender, conseguiu esse feito nesse momento e o mercado está nadando de braçada e comprando a Brasil Agro agora. Com você, Sérgio. O mais interessante, inclusive, chamar a atenção, né, Giovanni, que todas essas informações que você acaba de passar sobre o Marfrig, sobre a situação da JBS, inclusive essa questão da volta dos irmãos Batista ao Conselho de Administração da JBS, tudo isso já foi antecipado no clube de assinantes, né? Você que é o editor tem todas essas informações, todos esses detalhes no clube de assinantes. Portanto, né, o Giovanni, que é o editor, né, o responsável por trazer essas informações, já atualizou, já passou todos esses detalhes logo pela manhã. E sempre assim, né? Notícias ao longo do dia e sempre para o clube de assinantes exclusivas. Depois passa aqui durante a programação. Mas tá aí. Para quem quiser saber e quem quiser se associar ao clube, o 19 é o 98132915, é o clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Giovanni, um abraço para você. Obrigado, até amanhã. Outro abraço, até mais. Tchau, tchau, até amanhã a todos. Obrigado. Bom, agora, Karina, é com você que eu passo as informações, você continua aí do estúdio, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outro tema que está preocupando o mercado do agro com Maurício Bellinello, que continua sendo ainda o foco das atenções das recuperações judiciais, as chamadas RJs, mas por enquanto é contigo, Karina. Obrigada, Sérgio Braga, pela entrevista aí, as informações importantíssimas do mercado com o Giovanni Lorenzon, a quem a gente agradece também. Mas, na verdade, Sérgio, eu queria saber de você para a gente atualizar um pouco as cotações, né, do dólar, da Bolsa de Valores, para a gente saber como está nesse momento. Será que é possível a gente fazer essa atualização antes da entrada do Maurício? Assim, você também já entra na entrevista atualizado. Vamos aproveitar, vamos sim, o Gleidson vai colocar para a gente a tela em tempo real, um dia de volatilidade, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mercado segue de lado em alguns casos, aí a soja já está em tempo real. O vencimento de maio a $11,9525, recua 0,23%, oscilando, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, não bateu os 12 ainda. Quinta-feira tem, portanto, amanhã um relatório da intenção de plantio nos Estados Unidos. O milho a $4,2910, recua 0,07%, 67%, 0,67%. O trigo negociado aos $5,49,88, agora 49,40
48,90, alta de 1,09%. Café negociado em alta de 1,80% a 191,40 cents. O açúcar, inclusive pode encher a tela, viu, Gleidson? O açúcar a 22,18, a queda de 0,94%. O algodão perde mais, amplia a queda para 2,55%. O petróleo WTI 81,18, 0,54 de queda. O ouro a 2.190 dólares, ampliando a alta para 0,62%. Mas tem ainda o mercado cambial e o mercado acionário. Vamos dar uma olhadinha, está aí, né, de lado praticamente o dólar, R$ 4,97 mais 62 vale $1, 0,01%. O índice Bovespa, mais uma vez, também agora bateu 0,11% de alta aos 127.008 pontos, 127 mil mais 8 pontos. O mercado segue com a variação positiva para o índice Bovespa nesse momento. Aliás, Karina, será que nós já temos o Maurício Bellinello para falar sobre o mercado de commodities hoje? Acho que daqui a pouquinho ele deve estar entrando com a gente, Sérgio Braga. Tá ok, Gleidson? Vamos lá então chamar mercado de commodities com Sérgio Braga e Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde para você, está em Curitiba. Como é que está o tempo por aí, a temperatura? Tudo bem? Fala, Braga, boa tarde. O tempo está ensolarado, vamos prometer uma Páscoa ensolarada aqui em Curitiba, né? Então, menos mal. Aliás, o Paraná está com um problema relacionado à falta de chuva. Tem muito produtor aí paranaense reclamando, né, que enquanto outras regiões do país chove, aí no Paraná a chuva passou longe, está longe, né? Agora, uma preocupação que ontem você antecipou aqui para a gente, e hoje pode comentar, inclusive, com mais detalhes, essa questão, a preocupação com relação às RJs, né, que tem tirado sono de muito produtor, muita gente Brasil afora, não, Maurício? Exato, Braga. Ontem a gente sempre pegou meio de supetão, não estava pronto para isso, né? Mas ainda assim conseguimos fazer um bom conteúdo. Eu fiz questão, primeiro depois de um dia calmo como hoje, né? Amanhã tem as intenções de plantio, então está tudo muito parado hoje, meio que aguardando mesmo essa informação. Vamos aproveitar para comentar um pouco sobre isso. Ontem mesmo, Braga, eu vou até trazer a imagem na tela agora aqui, para a gente poder ver. Lembrando, isso não foi treinado, então nós vamos tentar aqui de jeito... Né, deixa eu pegar aqui, ó. Ao vivo. Então tá aqui, Braga, se você conseguir ver aí, você me diz se tá bom para vocês, a gente continua. Esse foi o gráfico que eu mandei ontem, né? Ele vem desde 2010, 2011 aqui, mais ou menos, até esse gráfico era outubro, novembro de 23. Então veja que a linha vermelha é a taxa Selic, né? E as linhas de baixo aqui são as RJs por tamanho de empresa, né? Veja que elas andam meio juntas, às vezes pequena, média, grande, não tem tanta diferença assim, né? E é importante falar disso porque hoje eu tenho aqui o dado atualizado dessa informação até fevereiro. Quer ver? Vou pegar aqui, pronto, está na tela. Veja que legal, que a gente estava aqui embaixo mais ou menos, a Selic na verdade ela até desceu um pouco mais, essas linhas já cruzaram a Selic, por assim dizer, né? Ou seja, os níveis de RJs não param de subir desde o ano passado para esse ano. Detalhe, o mercado sinalizou de que as coisas começavam a ficar tortas no começo de 2022. Isso é um ponto importante a ser levantado, Braga, pelo seguinte, quando a gente tem um cenário de juros em alta, o dinheiro encurta, né? Ou seja, por quê? Porque fica mais caro você financiar absolutamente qualquer coisa. Então a economia como um todo reduz de ritmo e a alta de juros vem para isso. É exatamente para isso que os juros são aumentados no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Só que isso torna financiamentos mais caros de forma geral, e isso traz um outro detalhe que é muito importante. Quando o dinheiro fica escasso, portanto as pessoas financiam menos, a economia diminui. O número de volume de renda cai também, renda disponível, especialmente falando. Para você que não sabe, mais de 70% dos brasileiros estão endividados, né? Muitos deles com nomes no SPC, Serasa. Esses dados que eu estou passando aqui, inclusive, são dados da Serasa Experian, tá? Ou seja, as RJs, de forma geral, elas denotam uma característica do mercado que é cíclica. As RJs vêm para que aqueles caras, como eu comentei ontem, que durante a fase de expansão tomaram mais crédito do que deveriam, a hora que o mercado dá uma engasopada, que o mercado dá uma soluçada, né, muitos deles acabam ficando expostos, né? Especialmente em anos como esse,
em que a atividade, especialmente na soja, foi uma quebra relevante de produção, se você já tinha uma situação fragilizada, ou seja, você estava muito exposto, com muito crédito, geralmente crédito caro, né, e você não pensou muito nisso, a hora que a sua safra quebra, né, aquilo que você acreditava que você ia faturar para poder pagar a sua dívida não vem. Então você tem um problema de crédito muito alto, dívida muito alta, geralmente muito cara, e o faturamento em queda. Isso é detalhe. Isso não é tipicamente da soja, é tipicamente de todos os mercados. Só que a gente teve o agravante de uma quebra de safra nesse ano, né? E é importante falar disso, Braga, porque ontem mesmo a notícia que surgiu dizia a respeito a uma empresa da área do café. O café não sofreu com quebra esse ano, sofreu com problema no ano passado, na verdade no ano retrasado, né, que teve problemas sérios. Então é extremamente importante o agricultor lembrar que, primeiro, RJs não são incomuns. RJs acontecem, como eu vou mostrar de novo no gráfico aqui para vocês verem, né, porque é importante a gente lembrar em que momento mais ou menos que essas coisas acontecem, né, Braga? Vou pegar aqui, ó. Veja, né, vou colocar aqui desse lado aqui, ó. A Selic, taxa básica de juros, acelera, bate topo. E veja que isso não é dessa vez. No ciclo de 2015, a mesma história. Há mais ou menos 6 meses a 1 ano depois que a Selic bate máxima, é mais ou menos quando as taxas de recuperação judicial também batem máxima. Mas olha que interessante, né, Braga? Nesse momento que as RJs tomaram conta do noticiário, por assim dizer, veja que interessante que nos ciclos de forma geral, quando a Selic começa a cair, é mais ou menos quando as RJs também começam a cair. Por que eu acho isso importante? Agora que o tema das RJs tomou conta de todo o noticiário e todo mundo está falando que é a grande tendência, eu já poderia, se eu pudesse, por acaso, apostar, Braga, que entre abril desse ano e maio desse ano, o índice de RJs deve começar a cair. Por quê? Porque, obviamente, a Selic já vai estar perto de 10%, os juros voltam a ficar mais baratos, pessoas que estão com dificuldades de crédito voltam a tomar crédito agora numa taxa melhor, e, por último, a economia como um todo também começa a acelerar de novo, exatamente por causa dos juros baixos. Tudo isso que eu estou explicando para vocês é uma análise cíclica. E eu gostaria de trazer um último aspecto e um pouco, por assim dizer, polêmico. Tem um nobre senhor, né, conhecido como Sam Goldwyn. O Sam Goldwyn foi um dos fundadores da Paramount, o estúdio da MGM, um dos maiores estúdios de cinema do mundo, né? Ele tem uma frase que eu acho curiosa. Traduzindo em português literal, tá? Falência é um procedimento legal, jurídico, que permite pôr o dinheiro nos bolsos das calças e entregar o paletó para os credores. Por que eu estou querendo dizer isso? Ao longo da história, não faltam exemplos, ou pelo menos exemplos fictícios, de que para alguns grupos ou para algumas empresas, decretar RJ ou decretar falência pode ser uma possibilidade potencialmente favorável, só na minha cabeça, de eventualmente transferir aos credores o problema que é dele. Ou seja, eu gosto de lembrar também, lembra das Americanas, no ano retrasado, no ano passado, né? Quando as Americanas decretam RJ, por exemplo, centenas de milhares de credores ficaram a ver navios. Então, todo mundo muitas vezes se preocupa com quem pediu RJ e ninguém pensa nos credores, que são aqueles que forneceram produtos e serviços a crédito e que agora tem que ficar numa situação, muitas vezes, desconfortável. Tá certo. Bom, portanto, aí, dívidas bilionárias, né, processo que não tem prazo mais fim, tudo isso daí, diante dessa situação, que talvez comece a ter uma redução, um problema menor a partir do mês de abril, como o próprio Maurício Bellinello está informando aqui, com uma redução da taxa de juros aqui no Brasil. É lógico que uma situação, como ele afirmou ontem, seria uma alternativa rediar as operações e tentar também diminuir um pouquinho esses impactos. Mas a gente vai conversar sobre isso futuramente, inclusive amanhã, na próxima edição, nós temos mais detalhes, mais tempo para poder esclarecer todas essas informações. Maurício, obrigado pela tua participação. Até amanhã. Um grande abraço, Braga. Uma ótima tarde a todos. Obrigado, igualmente. Bom, Karina, eu acho que agora é a hora das notícias da pecuária. Vou emendar por aqui, pode ser? Vamos lá?
E antes de falarmos sobre o mercado, sobre a situação do que acontece no mercado de pecuária, né, os preços praticamente pararam de cair pela estabilidade, né, aquela briga de braço entre pecuarista, de entregar os animais aos preços ofertados pela indústria, deu uma estabilizada na semana mais curta. Vamos dar uma olhadinha antes, lá na B3, o que acontece com o mercado futuro, que estava buscando uma direção, não tinha uma direção, agora amplia a ligeira alta, variação positiva em todas as posições, março 231,75, abril 230,15, o maio a 229,60, junho 231,65, sobe o mercado futuro, indicador ontem 232,20, o mercado físico hoje 0-0, não subiu nem desceu em 32 praças pesquisadas pela Scott, 221,50, São Paulo Barretos, Araçatuba, Noroeste do Paraná, prazo boi comum 224,50, Santa Catarina 236,50, Oeste do Maranhão, 207, mais 4 praças, emenda aí, Gleidson. Alagoas, 236,50, Marabá, no Pará, 205, Redenção, no Pará, 204, Paragominas, 218,50. Iberville Neto comentou o mercado conosco nesta tarde. Vamos lá com Iberville. Boa tarde, Iberville. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, hoje nós trouxemos uma atualização aqui, na verdade, um fechamento de estimativa de disponibilidade interna de carne bovina no primeiro bimestre. Então, com esse aumento nos abates, que foi da ordem de 26%, sendo que o aumento do abate de fêmeas foi de 38%, de machos de 18%, primeiro bimestre versus primeiro bimestre do ano passado, isso considerando abates cefados, né? Então, com esse aumento forte da produção de carne, nós tivemos um cenário de mais disponibilidade de carne no mercado doméstico. Mesmo com as exportações em alta, acabou ficando mais carne no mercado doméstico. E segundo as nossas estimativas aqui, essas estimativas de disponibilidade interna de carne, elas consideram produção e exportação. Se a gente fosse na última linha da disponibilidade interna, a gente teria que considerar também as importações, mas como elas são um pouco relevantes, a gente acaba fazendo uma conta mais direta, tá? E aqui também as exportações, a gente focou nas exportações de carne in natura, que são a grande participação, um grande peso aí das nossas vendas. Então, nós tivemos um aumento de 25,5% na disponibilidade interna de carne no primeiro bimestre de 2024, na comparação com o primeiro bimestre de 2023. Lembrando que são números preliminares, ainda números do CIF, tá? Mas usando as variações. Tá aí, portanto, essa entrevista completa do Iberville Neto você vai acompanhar daqui a pouquinho. Mas antes de encerrar, João Batista e Karina Botião, nós temos umas imagens, um apelo, infelizmente, né? Tem muitos que vão, criam, recriam os animais, vem outros simplesmente tomam os animais e levam embora, né? Um chamado abigeato, furto de gado à luz do dia, né? E você tem que comprovar para a polícia que isso aconteceu. Veja bem, o que aconteceu lá no relato do Kleber Daló, inclusive essas imagens dos animais dele, da raça Braford e também Redford. Gleidson, coloca as imagens aí dos animais que foram furtados lá em Jupiá, do Kleber Daló. Ele comentou, inclusive, conversou conosco, né, que quando ele entrou na propriedade, viu a corrente arrombada numa área onde ele produz 80 animais e 22 garrotes. Pode soltar a imagem, Gleidson? Pode soltar a imagem, enquanto isso a gente vai relatando. 22 garrotes foram levados, né, em um caminhão na divisa ali entre Paraná e Santa Catarina. Pode deixar, inclusive, o áudio relato por aqui, né, mostrando 22. Que, segundo ele, provavelmente isso aconteceu e esses animais foram levados ou de caminhão em uma ou duas viagens em direção ao Paraná. Não lembrava, daí hoje eu voltei a assistir teu programa e estava lembrando de dar uma divulgada para o pessoal, se possível, né? Eu tenho BO tudo, a polícia começou a trabalhar ontem, no caso, depois de 4, 5 depoimentos que tive que dar lá, recolher todo o gado e comprovar que tinha roubado, que o sistema da Sisbov aqui da cidade que tem o cadastro dos bois, né, com o brinco na orelha, né? E tem mais uma marca na orelha esquerda, na parte da bezerrada. Tem um lote de 80 animais. Provavelmente não foi roubado mais porque não conseguiram fechar, tá o sinal na cerca lá que arrebentaram e voltaram, né? Uma boiada cruzada Braford e Brangus adentraram a propriedade e carregaram, meio isolada a minha propriedade na divisa de Santa Catarina com o Paraná, e você foi a boiada. 60 mil reais de prejuízo por baixo, João Batista.
Nosso amigo Kleber, né, pedindo para a gente dar esse destaque, né, porque é uma coisa muito lamentável. Bom, Sérgio, quer fazer um resumo do preço do boi gordo, que nós vamos para o encerramento, a Karina já está posicionada. Inclusive já passamos essas informações, o mercado segue atento à possibilidade do mês de abril ter uma reação, isso que a gente vai aguardar. O mercado daqui a pouquinho, inclusive no próprio clube, eu volto, viu, João Batista, falando sobre aquelas dificuldades que os produtores que têm agora dívidas, estão aí envolvidos com problemas, né, relacionados ao próprio CAR, não vão ter acesso a financiamentos, e o Vinícius Borba, que é o advogado lá da Amazônia, vai conversar conosco, esclarecendo toda essa situação, 15h30 no Clube de Assinantes. João. Ok. E Karina, e o Giovanni também vai participar do clube? Vai sim. 3 horas o Giovanni entrevista hoje o Marcelo Ivan Schubert, que é superintendente administrativo financeiro da Cotrijal. Para quem é assinante, para você que já é assinante, você que não é, seja o mais rápido possível, tenha acesso a esses conteúdos exclusivos, né, João Batista? Deixa eu encerrar com 2 telas. Eu vou pedir para o Gleides colocar, que lá em Belém, ontem o Lula foi receber o Macron, e aí não só ele está sendo um agente do Macron para encurtar, para prejudicar a produção agrícola do nosso país, não tem outro jeito de dizer, como ele disse que a terra indígena no país é insuficiente. Bom, aí eu vou me perder aqui, vou me manter a fleuma, e disse que o governo vai continuar fazendo as demarcações contra o Congresso. Contra o Congresso. Em compensação, será que é uma boa notícia? A Folha diz que a Polícia Federal não viu crime de Bolsonaro no caso da baleia. Concluiu a investigação. Sabe aquele incômodo que o Bolsonaro fez à baleia Jubarte? Não, isso não tem importância. É uma sequência de notícias irritantes, irônicas, fakes, né? Mas que demonstram muito bem a situação política do nosso país. Eles não estão respeitando a maioria da população brasileira, que vê nisso tudo uma perseguição ao Bolsonaro. Nós vamos continuar com os nossos editoriais. Vamos falar sobre essa presença do Macron com a agência do Lula para impedir a ampliação da produção de alimentos e barateamento do custo dos preços dos alimentos, que, aliás, prejudica o Lula. Tudo isso nos nossos sites, o Tempo e Dinheiro Oficial, nos nossos canais. Seja o produtor rural mais bem informado. E em economia, você entra no clube através desse telefone aí, 199-9813-2915. Sérgio, Karina, eu quero agradecer a presença de vocês. Os produtores, os nossos telespectadores estão percebendo que nós estamos com uma nova paginação. Agora a condução será ancorada pela Karina Botion, com os comentários de Sérgio Braga. Eu vou ainda participar da edição de amanhã, depois vou para um período sabático, né? Mereço um descansozinho, e a gente continua sendo muito bem informados com o trabalho perfeito de vocês, liderados pela equipe técnica do meu amigo Davi da Luz. Vamos em frente, Karina. Boa tarde, João. Obrigada pela confiança e obrigada a você, produtor rural. Amanhã a gente está de volta com mais Tempo e Dinheiro.